Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Novo Hamburgo. Lei Orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza a administração municipal e o funcionamento dos dois poderes do município. O Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Nessa aula, então, vamos estudar todos os pontos importantes aqui da Lei Orgânica e, no final, teremos questões que eu elaborei sobre esta lei para que vocês possam fazer um treino aí antes da prova, fazer um teste aí para identificar os pontos que precisam ainda revisar. Bom, o que nós temos aqui no artigo 1º? O município de Novo Hamburgo, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul, é regido por esta lei orgânica, pelas demais leis que adotar e vai respeitar os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Tem dois poderes no município, como a gente sabe, o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Cuidado! O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe poder judiciário do município. O poder judiciário sempre será estadual ou federal. Cuidado com isso, é um detalhe muito importante aí para a nossa prova. Bom, então nós temos essa regra, que são esses os poderes do município, o legislativo e o executivo, de acordo com a lei orgânica. Se a banca afirmar na tua prova que o poder judiciário é um poder do município, tá errado, é pegadinha da banca, tu não vai cair nessa. Bom, é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode delegar as suas atribuições para outro poder. Então, o legislativo tem a sua função de fazer as leis e fiscalizar, e o executivo tem a função justamente de fazer a administração do município, essa função de prefeitura. Muito bem. E o cidadão que estiver investido na função de um dos poderes, não pode exercer a do outro, salvo, exceto, nos casos que esta lei orgânica autorizar. Então, em regra, ou a pessoa está no executivo ou no legislativo. Só poderá estar nos dois poderes nos casos que esta lei autorizar. Por exemplo, um servidor público concursado da prefeitura que é eleito vereador. Se ele tiver compatibilidade de horários, ele poderá estar nos dois. Mas isso é exceção. Como regra, não pode uma mesma pessoa estar nos dois poderes. Bom, quando esta lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município sem alterações, e a alteração do território vai ter que ser nos termos da legislação estadual. Símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino. E agora mais uma informação importante para a prova. Data magna do município é o dia 5 de abril. Dia 5 de abril é a data magna, então, aqui do município. Sobre a autonomia do município, ou seja, eu posso afirmar que o município de Novo Hamburgo é autônomo por alguns motivos. Quais são esses motivos? Porque o povo elege os seus representantes. O povo elege os vereadores que compõem o poder legislativo. O povo também elege quem vai administrar. O povo elege o prefeito e o vice, que integram o poder executivo. E existe uma administração própria no município que trata dos assuntos de interesse local. Quem é essa administração própria? É a prefeitura do município. Por esses três motivos, eu consigo enxergar que o município de Novo Hamburgo tem autonomia. É isso. E a banca pode perguntar na prova quais são as situações em que se expressa a autonomia do município. Por essas três formas, a gente vê que o município de Novo Hamburgo, de fato, é autônomo. E isso já caiu em prova, pode cair de novo na prova de vocês. Competência do município. Aqui estão as principais atribuições, as principais funções do município. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, mudando algum detalhe em alguma dessas atribuições, ou até misturando, confundindo essas atribuições do município com atribuições da União, por exemplo, que estão lá na Constituição Federal.
Então vamos ver o que cabe aqui ao município de Novo Hamburgo. O município vai organizar-se administrativamente, observando, é claro, a legislação federal e legislação estadual. O município promulga suas próprias leis, expede os seus decretos e os atos relativos aos assuntos do seu peculiar interesse. O município vai administrar bens, adquirir e alienar. Alienar é quando vende ou doa um bem. Aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre a forma de aplicá-los. Então, a prefeitura administra o patrimônio do município. Se o município achar que há necessidade ou utilidade pública ou interesse social, pode desapropriar. Também o município vai fazer a concessão e permissão dos serviços públicos locais, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores. Aí tem aquela lei que trata do regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores, e também a lei do plano de carreira. O município elabora o plano diretor de desenvolvimento urbano, que é a principal norma de organização, de desenvolvimento, de planejamento do município. E lá estão normas de edificações, loteamentos, zoneamentos e diretrizes urbanísticas. Também o município estabelece normas de prevenção e controle do ruído e da poluição ao meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. Faz a concessão do transporte coletivo. Ônibus, táxi, lotação, todos os meios de transporte coletivo que circulam no município, somente no município, são competência da prefeitura. E a prefeitura vai fixar, inclusive, o itinerário das linhas de ônibus, as paradas onde serão, os pontos de estacionamento dos táxis. Também o município regulamenta a utilização dos logradouros dos espaços públicos e sinaliza todas as ruas e avenidas, sinaliza as faixas de rolamento e as zonas de silêncio. O município vai disciplinar o serviço de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida, o peso máximo que pode entrar num caminhão, por exemplo, no município. Estabelecer servidões administrativas, que são passagens em áreas particulares necessárias para os seus serviços, podendo fazer passar água por baixo de uma propriedade, fiação e tudo mais. Também o município regulamenta, fiscaliza a instalação e funcionamento dos elevadores. Todos os elevadores no município de Novo Hamburgo estão sujeitos à fiscalização da prefeitura. O município vai disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a coleta do lixo domiciliar e também vai dispor regras sobre a prevenção de incêndios. Todo estabelecimento que vai funcionar no município tem que ter um alvará da prefeitura. O município licencia. Dar a licença, licenciar é dar ao alvará, permitindo que um estabelecimento funcione. Para isso, para que o município dê um alvará, ele vai fiscalizar se o estabelecimento atende todos os requisitos da área em que ele vai atuar, para não colocar em risco a saúde e segurança da população. E, quando ele verificar que um estabelecimento que recebeu o alvará de funcionamento se tornou danoso, se tornou prejudicial, ele vai tirar o alvará, ele vai cassar o alvará, impedindo que continue funcionando. Também é atribuição do município fixar os feriados municipais. Porque além daqueles feriados federais e estaduais, cada município tem os seus feriados municipais e Novo Hamburgo decide quais são os seus. Também o município decide o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Faz a legislação sobre serviço funerário e cemitério. O município vai cuidar dos cemitérios que forem públicos e vai fiscalizar os que forem particulares. Também o município pode interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameaçam a segurança coletiva. Se tiver um prédio que está com risco de desabamento, o município vai demolir para evitar que o desabamento dele cause um acidente e atinja pessoas. Também regulamentar a fixação de cartazes. A publicidade, em geral, é regulamentada pelo município. Também as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Legislar sobre a apreensão e o depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral, nos casos de transgressão de leis e demais atos municipais. Então ele faz a lei
e isso geralmente está lá no Código de Posturas do município. O que vai ser feito quando uma mercadoria ou até mesmo um animal, um semovente é apreendido? E essas apreensões, claro, acontecem quando há uma transgressão da lei. Também o município vai legislar sobre serviços públicos, regulamentar todos os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de uso e caráter coletivo. Controlar os vazios urbanos com a aplicação do IPTU progressivo. O vazio urbano é o seguinte: se alguém tem uma propriedade que não está sendo utilizada para nada, um terreno onde não é construído nada, ali a gente tem um vazio urbano. E o município não gosta disso. O município quer que existam coisas funcionando em todo o município. Seja uma casa para moradia, seja uma atividade de indústria, comércio, enfim. E sempre que o município identificar que há um vazio urbano, o município pode aplicar o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é aquele imposto que tu paga da tua casa, né? Todos que têm propriedade pagam todo ano o IPTU para a prefeitura. Se eu tenho um imóvel e não estou utilizando para nada, eu também pago IPTU. Mas quando a prefeitura percebe que meu imóvel não está tendo utilidade nenhuma, ela pode aplicar o IPTU progressivo. Ou seja, quanto mais tempo o meu imóvel não produzir nada, mais eu vou pagar de imposto. O imposto vai aumentando, como se fosse uma forma de me pressionar a fazer algo naquele imóvel. Porque no momento que eu construir algo ali, eu vou voltar ao IPTU normal. É isso. É um mecanismo, é um instrumento que o município tem para forçar com que sejam feitas essas construções. Também o município vai instalar equipamentos de reciclagem e compostagem de lixo de resíduos domiciliares, regulamentar o transporte de cargas tóxicas no território do município, fazer a arborização urbana segundo critérios científicos, é claro, privilegiando espécies nativas. Todas essas são competências do município. Interessante que o artigo 8º traz competências do município em concorrência com a União e com o Estado. Qual é a diferença? É que nessas aqui do artigo 8º são competências do município que ele faz junto com o governo federal e com o governo estadual. Então a gente tem uma diferença entre o artigo 6º e o artigo 8º. No artigo 6º são competências só do município de Novo Hamburgo. No artigo 8º, competências do município junto com o governo federal, com o governo estadual. E para essas competências, inclusive, é comum que o município firme convênios, unindo esforços com o governo federal, com o governo estadual ou até com outros municípios. Essas matérias aqui são matérias mais amplas, que todas as esferas atuam. Saúde, educação, cultura, preservação do meio ambiente, assistência social, uma série de atuações. É interessante que vocês façam a leitura, porque a banca pode fazer uma questão misturando o que cabe só ao município do artigo 6º com essas atribuições que são concorrentes com a União e com o Estado. Bom, na sequência nós temos os tributos de competência municipal. O que é o tributo? É a principal fonte de arrecadação do município. É daqui que o município vai tirar dinheiro para pagar a remuneração de vocês que vão passar no concurso e também para prestar os serviços públicos. Os tributos do município são divididos em 3 categorias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos do município são 3. O IPTU, que está na letra A, o ITBI, que está na letra B, e o ISS, que está na letra C. IPTU é aquele imposto que a gente paga da nossa casa todo ano, né? É um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O ITBI é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis entre pessoas vivas, intervivos. Então, se eu compro um imóvel, se eu finalmente compro lá minha casa própria, eu pago um imposto para a prefeitura, que é o ITBI, que é o imposto municipal. E tem o ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Empresas que prestam serviços recolhem esse imposto. Muito bem. E são somente esses 3 impostos municipais. Se a banca trouxer qualquer outro imposto na tua prova, está errado. Uma pegadinha que a banca gosta de fazer é trazer o IPVA, por exemplo. E muita gente confunde. O IPVA é um imposto estadual. Não é municipal, é estadual. E por que a gente confunde?
Porque se eu moro em Novo Hamburgo, compro um veículo lá em São Leopoldo e ele está emplacado em São Leopoldo e eu não faço a transferência, se o veículo que eu comprei está registrado em São Leopoldo, mas eu moro em Novo Hamburgo, quando eu pagar o meu IPVA para o Estado, em vez do dinheiro entrar para Novo Hamburgo, o dinheiro vai lá para São Leopoldo. Porque eles vão verificar no registro do veículo onde o veículo está licenciado. Se ele está licenciado em São Leopoldo, é São Leopoldo que recebe esse valor do IPVA. Se ele está em Novo Hamburgo, é Novo Hamburgo que recebe. Mas esse valor do IPVA é uma parte do IPVA, não é todo ele. Porque o Estado vai cobrar o IPVA e vai repassar para os municípios esse percentual de 50%. Isso não faz com que o IPVA seja um imposto municipal. Não. O IPVA é um imposto estadual. Se a banca afirmar que o IPVA é um tributo de competência municipal, está errado. E muita gente confunde por causa disso. Também existem outros tributos. As taxas, o município estabelece taxas em razão do poder de polícia. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante aqui no município. Eu preciso de um alvará para funcionar. Para obter esse alvará, eu vou fazer a solicitação lá na prefeitura e vou pagar uma taxa. E por que essa é uma taxa do poder de polícia? Que poder de polícia é esse? É o poder que a prefeitura tem de fiscalização. Os fiscais da prefeitura vão lá no meu restaurante e ver se ele atende todos os requisitos para funcionar. É isso. Essa é uma taxa pelo exercício do poder de polícia. E também tem taxas por serviços públicos que o município presta ou coloca à disposição. Ele também pode ter taxas. Tudo isso vai estar delimitado no seu código tributário. E ainda contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são contribuições que o município cobrará quando ele faz uma obra com dinheiro público, que é de interesse, claro, da coletividade, mas que acaba valorizando imóveis particulares. Se ele faz uma obra que indiretamente valorizou imóveis particulares, ele pode cobrar desses imóveis um pequeno valor para diminuir o custo da obra. É isso. Esses são os tributos, então, do município. Os 3 impostos, taxas e contribuições de melhoria. A gente tem aqui que quando o ITBI for sobre imóveis localizados em área rural, nós teremos ali que ele vai incidir sobre 50% do valor da avaliação. Como assim? Se eu vou comprar um imóvel rural avaliado, por exemplo, em R$100 mil, o ITBI vai ser o percentual do imposto não sobre os 100 mil, sobre 50 mil, que é 50% de 100 mil. É isso. Ao município é vedado, ou seja, é proibido, permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. E também é vedado ao município se envolver com a religião. Eu gosto de resumir que o município não se mete com religião, porque aqui diz que o município não pode estabelecer, ou seja, não pode criar cultos religiosos ou igreja. Não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode dar dinheiro para eles. Também não pode embaraçar, atrapalhar o exercício, nem manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, não se mete com a religião. Essa aqui é a ideia aqui do artigo 10. Seguimos agora para o poder legislativo. Aqui a gente vai estudar somente sobre a Câmara, depois vamos ver as regras sobre o poder executivo sobre a prefeitura. Aqui tem bastante coisa para a gente trabalhar, certamente até o final deste vídeo e ainda no próximo vídeo vamos conversar aqui sobre este poder legislativo. Primeira coisa, quantos vereadores tem no município? São 14 vereadores. 14, então, é a quantidade, isso pode ser perguntado em prova. Qual é o período de funcionamento da Câmara? A gente tem reuniões da Câmara aqui em Novo Hamburgo todo ano de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Quando chega lá em 15 de dezembro, aquele verão, está bem no alto do calor chegando, é recesso. E os vereadores só voltam a se reunir no outro ano, lá no dia 1º de fevereiro. Então eles têm 1 mês e meio de recesso ali, metade do mês de dezembro e todo o mês de janeiro nós não teremos sessões na Câmara. No primeiro ano do mandato, a gente vai ter uma reunião especial da Câmara,
no dia 1º de janeiro, que é uma sessão solene, em que será dada a posse aos que foram eleitos. Claro, porque de 4 em 4 anos mudam os vereadores, prefeito e vice. Então a gente tem ali a posse dos eleitos ou dos reeleitos, né, caso sejam reeleitos. Então a gente tem essa reunião no dia 1º de janeiro para a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos. Também no dia 1º de janeiro é feita a eleição da mesa da Câmara. Esses 14 vereadores entre si vão escolher quem vai ser o presidente, vice-presidente, secretário, quem vão ser os ocupantes desses cargos de comando aqui da mesa da Câmara. Também elegem comissão representativa e comissões permanentes e já entram em recesso. Essa sessão do dia 1º de janeiro tem caráter solene, é uma solenidade, e é presidida pelo mais votado dos edis presentes. Edis são os vereadores, tá? Edil é um sinônimo de vereador. Então, o mais votado dos vereadores vai presidir essa sessão. E aí segue a ordem protocolar abaixo. Primeiro, entrega à mesa do diploma e declaração dos bens de cada um. Todos os vereadores vão levar o seu diploma, que a Justiça Eleitoral expede para os eleitos, e a declaração de bens. Cada um presta o compromisso legal, tomam posse os vereadores, depois vão prestar compromisso o prefeito e vice-prefeito, é feita a eleição da mesa e ela já toma posse, elegendo-se então quais vereadores vão comandar a casa. Eleição e posse dos membros da comissão representativa, que é uma comissão que vai funcionar durante o recesso, a gente já vai ver a composição dela, e demais comissões permanentes, e por fim, indicações dos líderes de bancada. Cada bancada, a bancada é quando a gente tem vereadores de um mesmo partido, né? Tem a bancada daquele partido, que representa aquele grupo de vereadores, né? E aí os líderes de cada grupo de vereadores, os líderes de cada bancada vão fazer as suas indicações. Bom, aqui eles colocaram o texto que é lido nesses compromissos de posse, nunca vi perguntarem em prova, então não me preocuparia aqui em memorizar esse ponto. Bom, essa mesa da Câmara que eles vão eleger vai ter um mandato de 1 ano. E é proibida a reeleição para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Então vejam só, o mandato dos vereadores é de 4 anos, mas a gente vai ter 4 mesas diferentes. E quem ocupar algum cargo num ano não pode, nesse mesmo mandato, ter o mesmo cargo. Por exemplo, se o vereador for presidente da Câmara no 1º ano, nos outros 3 anos ele não poderá ocupar esse cargo. É isso. Então o mandato é de 1 ano e é proibida a reeleição para o mesmo cargo. O artigo 15 trata de convocação extraordinária. O que é isso? Convocação extraordinária é convocar a Câmara para uma reunião extra, para uma reunião além daquelas normalmente realizadas. E essa convocação extraordinária pode ser feita pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa, ou pelo prefeito. Esses são os que podem fazer essa convocação extraordinária da Câmara. Quando houver essa convocação, cada um dos vereadores tem que ser convocado por escrito com antecedência mínima de 48 horas, para eles terem tempo de se preparar para estarem presentes nessa sessão extraordinária. Bom, como é que são as maiorias? A gente tem aqui, pessoal, que salvo disposição em contrário, ou seja, em regra, as deliberações da Câmara, ou seja, as decisões da Câmara, serão tomadas por maioria simples dos votos. Maioria simples dos votos é mais da metade dos vereadores presentes na votação. São 14 vereadores, certo? Vamos imaginar que hoje tem sessão na Câmara e apenas 10 vereadores compareceram. Quantos votos eu preciso para ter a maioria simples? 6, que é mais da metade que 10, mesmo não sendo mais da metade de 14. Bom, a regra geral é essa. Vai ser aprovado por maioria dos presentes. No entanto, sempre que a lei disser que precisa de maioria absoluta para aprovação, aí eu preciso de mais da metade do total de vereadores, presentes ou não. Sendo 14 vereadores, essa maioria absoluta serão 8, né? Se eu tiver 8 vereadores, eu terei a maioria absoluta.
E a maioria de 2/3 vai ser um número quebrado, né? Porque 2/3 de 14 não dá um número inteiro, e a gente arredonda para cima. Então, 2/3 dos vereadores, eu vou precisar do voto de 10 vereadores. Só com 10 vereadores votando que eu terei, então, esses 2/3 dos 14 vereadores. Então, são as matérias mais difíceis de aprovar. Bom, quando a lei não disser nada, é por maioria simples. Quando a lei disser diferente, é absoluta ou 2/3, conforme o caso. O presidente da Câmara ou seu substituto vota sempre que houver empate ou quando a matéria exigir quórum qualificado. Esses são os casos que o presidente da Câmara vai votar. Até um tempo atrás, ele também votaria nas votações secretas, mas as votações secretas foram extintas, foram retiradas aqui da lei orgânica, não aparecem mais. Por isso, hoje, o presidente da Câmara só vai votar quando a matéria está empatada, o presidente desempata, ou quando a matéria exige quórum qualificado. O que é o quórum qualificado? É esse quórum de maioria absoluta ou de 2/3. A votação de doações financeiras, quando o município vai doar dinheiro para entidades como forma de auxílio financeiro, são realizadas 2 vezes por ano. Nos meses de maio e novembro, então, são feitas essas votações, exceto caso de extrema urgência. Então, em regra, o município só vai votar doação para entidades nesses 2 dias. Uma sessão no mês de maio e uma sessão no mês de novembro. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto. O parágrafo 1º, que tratava de sessões secretas, foi revogado em 2020. E a Câmara Municipal poderá realizar sessões de caráter secreto, requeridas em fundamentação e submetidas à apreciação do plenário. A sessão ainda em caráter secreto ficou na lei, agora a votação secreta não tem mais. O artigo 20 prevê que todo ano, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara Municipal recebe em sessão especial o prefeito, que vai informar através de relatório como que estão os assuntos do município. Então começou o ano legislativo, né? E a sessão começa lá em 1º de fevereiro, como a gente viu. Aí o prefeito ou prefeita, claro, vai comparecer para informar como é que estão os assuntos do município. E sempre que o prefeito ou prefeita quiser expor algum assunto de interesse público, a Câmara também vai ter uma sessão especial para recebê-lo ou recebê-la. O artigo 21 prevê que a Câmara Municipal ou suas comissões, por requerimento aprovado em plenário, pode convocar secretários, titulares de autarquias ou instituições que o município participa, para comparecerem e darem informações sobre o assunto previamente designado. É que a Câmara de Vereadores tem essa função de fiscalizar. E nessa função de fiscalizar, portanto, ela vai justamente acompanhar tudo que é feito na prefeitura e, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, vai solicitar para as autoridades. A Câmara também pode criar uma CPI. CPI é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI é uma sigla que abrevia Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão de vereadores que pode ser criada para investigar algum fato determinado. Para criar uma CPI, é necessário um requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. Só com esse requerimento assinado por 1/3 dos vereadores que pode ser instituída uma CPI. E sendo instituída a CPI, este grupo de vereadores, um grupo de vereadores, vai conduzir uma investigação sobre algum fato determinado. É utilizado CPI geralmente quando a denúncia de alguma irregularidade os vereadores querem investigar, eles criam uma CPI para apurar. Então é isso, pessoal. Com isso concluímos nosso primeiro vídeo aqui sobre a lei orgânica do município de Novo Hamburgo. E no próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.